Após 5 anos de um casamento difícil, Beatriz Costa não conseguiu levar uma gravidez a termo. Agora grávida pela 4ª vez, ela descobriu acidentalmente um perfume estranho na jaqueta do marido e uma configuração incomum no carro dele. Lentamente, ela desvendou que o marido a traía com uma jovem grávida que tinha o pleno apoio da família dele. Pior ainda, uma câmera escondida revelou que a sogra era a mente maestra por trás de tudo. O clímax veio com a confissão acidental do marido sobre sua cumplicidade com a mãe em troca de um herdeiro homem para continuar o legado da família. O que Beatriz Costa fez? Como ela conseguiu virar o jogo? E como essa história fascinante vai se desenrolar? Após 3 abortos espontâneos, a esposa secretamente colocou uma câmera em um vaso e as imagens gravadas a deixaram congelada de horror. 5 anos de casamento e Beatriz Costa já havia estado na mesa de exame do ginecologista inúmeras vezes. Mas esta era a primeira vez que ela sentia uma esperança tão intensa. Ela já estava no 4º mês e o feto em seu ventre se desenvolvia de forma estável. Era um milagre após 3 perdas dolorosas. Tiago Ribeiro, seu marido, não pôde acompanhá-la como de costume, alegando uma reunião urgente, mas ele havia ligado, dando instruções detalhadas com uma voz tão calorosa e amorosa quanto quando se conheceram. Beatriz sorriu, dizendo a si mesma que desde que o bebê estivesse seguro, todos os seus sacrifícios valiam a pena. Ela dirigiu de volta para a casa espaçosa deles na região de Alphaville, nos arredores de São Paulo. Considerada o lar feliz do jovem CEO e da talentosa designer de interiores, tudo teria permanecido uma imagem perfeita se ela não tivesse decidido ir primeiro para a garagem subterrânea. Enquanto Tiago jogava fora algumas garrafas de água vazias, ela abriu a porta do passageiro, pretendendo reclinar o banco um pouco para descansar. Mas ao sentar, seu joelho bateu desconfortavelmente contra o porta-luvas. Beatriz parou. Uma sensação estranha invadiu sua mente. Ela tinha quase 70 e estava grávida de 4 meses. Sempre tinha o hábito de empurrar o banco todo para trás para ter o máximo de espaço, mas a distância atual, tão apertada e confinada, claramente não era para ela. Parecia perfeita para uma mulher de estatura muito menor. Num instante fugaz, uma conclusão afiada como uma faca cortou o coração de Beatriz. Outra mulher havia sentado naquele banco. Uma mulher petite, não mais alta que 60, havia estado no carro do marido, exatamente na posição que pertencia apenas a ela. Tiago não tinha amigas próximas. Isso ela sabia muito bem. Beatriz respirou fundo, tentando conter o tremor que subia das profundezas da alma. Ela ajustou silenciosamente o banco de volta à posição original. Alguns minutos depois, Tiago entrou no carro, inclinou-se e colocou gentilmente a mão sobre a barriga dela, dizendo com voz amorosa: "O filhinho do papai, você se comportou hoje. O que o médico disse? Meu amor." Beatriz forçou os cantos dos lábios em um sorriso. Sua voz estava calma. "Ele está bem saudável. Todos os exames estão ótimos." Ela virou o rosto para a janela, fingindo admirar a paisagem que passava para esconder o olhar que já havia se tornado complexo. Naquela noite, após o jantar, Tiago recebeu uma ligação e correu para o escritório de casa. Beatriz terminou de arrumar a cozinha, passou pela lavanderia e viu a jaqueta que ele havia acabado de tirar. Inconscientemente, ela a pegou, e um perfume estranho, doce e desconhecido atingiu seu nariz. Era o aroma etéreo de jasmim, um perfume feminino, definitivamente não o que ela usava. O coração de Beatriz mergulhou no abismo. A posição do banco poderia ter sido ajustada acidentalmente pelo atendente do lava-jato, mas para aquele perfume não havia outra explicação razoável. Ela ficou imóvel na lavanderia. A jaqueta de designer em suas mãos de repente pareceu pesada. A porta do escritório abriu e Tiago saiu. Vendo-a ali, ele sorriu e veio abraçar, lá por trás. Sua voz ainda era quente como um dia de verão. "Por que você está parada aqui, querida? Terminei o trabalho. Vamos para a cama logo. Precisamos cuidar da saúde do nosso bebê também." O abraço dele enviou um calafrio pela espinha dela. Ela o empurrou gentilmente, tentando manter a voz o mais firme possível, olhando-o diretamente nos olhos. "Tiago, sua jaqueta tem um perfume estranho." Tiago parou ligeiramente. Um lampejo de confusão cruzou seus olhos.
tão rápido que, se não estivesse olhando com atenção, não notaria. Ele imediatamente levou a jaqueta ao nariz. Então riu naturalmente. Ah, esqueci de te contar. Encontrei com a senhora Thompson, nossa parceira de negócios, esta tarde para discutir o novo contrato. Deve ter grudado em mim por acidente. Vocês mulheres são tão sensíveis realmente. Ele explicou perfeitamente, sem falhas, até brincando intimamente com ela. Mas Beatriz Costa não conseguiu sorrir. Ela conhecia a senhora Thompson, uma mulher na casa dos 50 anos, sempre distante e extremamente profissional. Era impossível ela usar um perfume tão juvenil, quanto mais o cheiro grudar tão intensamente por acidente. Uma rachadura apareceu na parede de confiança que ela havia construído nos últimos 5 anos. Naquela noite, deitada ao lado do marido que dormia profundamente com respirações regulares, Beatriz não conseguiu dormir. Ela olhava para o teto escuro, sentindo-se envolta em solidão e medo. O pior pesadelo não era a escuridão, mas perceber que a luz em que confiara por tanto tempo era apenas uma elaborada encenação. Na manhã seguinte, Beatriz Costa acordou com leves olheiras, mas com uma estranha calma no rosto. Ela não chorou, nem fez cena. 3 perdas haviam lhe ensinado uma coisa: agitação e fraqueza não resolvem problemas, e poderiam, na verdade, prejudicar a criança que ela protegia a todo custo. Tiago já havia preparado o café da manhã, uma tigela de mingau quente e alguns pratos simples que ela gostava. Ele a ajudou a sentar com afeto, servindo-a. Cada ação exalava a consideração de um marido perfeito. Ele olhou para ela com alguma preocupação. O que há de errado? Não dormiu bem ontem à noite ou está pensando demais? O médico disse que o humor da mãe afeta muito o bebê. As palavras de preocupação soaram como um aviso sutil nos ouvidos de Beatriz, como se dissessem que suas suspeitas eram devidas à sua hipersensibilidade, que a culpa era dela. Beatriz sorriu levemente, levando uma colherada de mingau à boca. Não é nada, querido. Só o bebê chutando bastante ultimamente, dificultando o sono. Coma antes que esfrie. Ela sabia que confrontá-lo diretamente só resultaria em mentiras melhor preparadas. A confiança é como papel. Uma vez amassada, por mais que se tente alisá-la, nunca mais será a mesma. Ela precisava de provas irrefutáveis, para saber que tipo de homem havia compartilhado a cama com ela por 5 anos. Após o café da manhã, Beatriz disse a Tiago que queria ir ao shopping comprar roupas de gestante e alguns itens para o bebê. Tiago imediatamente quis acompanhá-la, mas ela recusou com tato. Quero escolher algumas coisas para o nosso filhinho sozinha. Vá para o escritório. Eu posso dirigir. Vou com cuidado. Vendo a determinação da esposa, Tiago não insistiu, apenas pedindo que tivesse cuidado antes de sair. Mas o destino de Beatriz não era o shopping movimentado, e sim uma loja de eletrônicos escondida em uma rua lateral no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Ela entrou em uma loja especializada em equipamentos de gravação com voz firme e clara. Preciso da melhor câmera escondida com bateria de longa duração que se conecte diretamente ao celular. O vendedor olhou para a sofisticada mulher grávida à sua frente, não fez muitas perguntas e rapidamente entregou um dispositivo minúsculo do tamanho da ponta de um dedo mindinho. De volta em casa, Beatriz foi direto para a sala de estar. Ela olhou ao redor, seus olhos parando no grande vaso de hortênsias colocado em uma mesa lateral de madeira no canto. Era sua flor favorita e também um presente que Tiago lhe dava em todo aniversário. Suas mãos tremeram ligeiramente, mas seus movimentos foram decisivos. Ela colocou cuidadosamente a microcâmera entre as densas flores, direcionando a lente para cobrir toda a sala de estar onde o sofá e a porta da frente eram claramente visíveis. Uma sensação estranha a invadiu, um pouco de culpa por invadir a privacidade, mas também a determinação fria de alguém que busca justiça. Uma vez feito tudo, Beatriz sentou no sofá, olhando silenciosamente para o vaso de hortênsias. As flores ainda estavam vibrantes, de um azul suave, mas agora, aos seus olhos, haviam se tornado uma testemunha silenciosa. A câmera escondida dentro era como o olho de um deus, prestes a puxar a cortina de veludo da peça de felicidade para revelar a verdade crua e talvez devastadora escondida dentro. Ela não sabia o que enfrentaria, mas tinha certeza de uma coisa: não conseguiria viver no engano por mais um dia. Nos próximos 2 dias,
Beatriz Costa viveu em estado de alerta máximo. Ela fingia trabalhar em seu estúdio de design de interiores, mas sua mente e olhos estavam grudados na tela do celular, que exibia a transmissão ao vivo da câmera escondida no vaso de hortênsias. A casa permaneceu quieta. Tiago continuava saindo cedo e voltando tarde, ligando para ela de tempos em tempos com palavras doces. Tudo era tão normal que Beatriz às vezes se perguntava se estava sendo excessivamente desconfiada. Mas na tarde do terceiro dia, a farsa pacífica foi despedaçada. Tiago voltou para casa almoçar, o que era bastante incomum. Após comer, ele sentou na sala de estar, acreditando que a esposa estava cochilando no andar de cima. Tiago pegou o celular e seu rosto geralmente composto ficou estranhamente terno e amoroso. Ele discou um número. Sua voz se aprofundou com um tom que Beatriz nunca ouvira antes. Sim, sou eu. Já comeu? Lembre-se de comer bem. Não pule refeições. Não é bom para o nosso tesourinho. O coração de Beatriz se apertou. Nosso tesourinho. Ele chamava a outra criança de tesouro também. Ele disse mais algumas palavras reconfortantes, prometendo algo sobre um futuro não muito distante antes de desligar. A evidência de infidelidade era clara como o dia. Mas antes que aquela dor pudesse se instalar, um pesadelo ainda mais aterrorizante a atingiu. Naquele momento, a campainha tocou. Sua sogra, Rosa Ribeiro, entrou carregando um recipiente térmico, um sorriso radiante no rosto. Ela disse calorosamente ao filho: Tiago, você está em casa? Trouxe uma sopa de galinha caseira para Beatriz. Notei que ela está muito pálida ultimamente. Ela precisa comer bem para que meu neto fique forte e inteligente. Tiago se levantou para cumprimentar, lá com expressão filial. Por que se deu ao trabalho, mãe? Preocupando-se com ela todos os dias. Beatriz, que estava no andar de cima, ouviu as vozes deles. Ela respirou fundo, preparando-se mentalmente para a cena que estava prestes a se desenrolar. Ela ouviu Rosa dizer: chame sua esposa para tomar enquanto está quente. Enquanto Tiago subia, Rosa ficou sozinha na sala de estar. Ela abriu cuidadosamente o recipiente, despejando a sopa fumegante e fragrante em uma tigela de porcelana branca, pensando que ninguém observava. Ela se virou, olhou rapidamente ao redor, e então sua próxima ação fez Beatriz Costa, que testemunhava tudo pela tela do celular, sentir o sangue gelar. Rosa pegou um pequeno envelope de papel sem marca de sua bolsa, rasgou-o habilmente e despejou todo o pó branco dentro da tigela de sopa. Ela mexeu gentilmente com a colher até o pó dissolver completamente. Todos os seus movimentos foram extremamente calmos, como se fosse algo que ela havia feito inúmeras vezes. O celular quase escorregou da mão trêmula de Beatriz. Ela teve que cobrir a boca com a outra mão para não gritar de horror. A sopa nutritiva, o amor da sogra, revelou-se uma poção envenenada perfeitamente disfarçada. Os 3 abortos anteriores, a dor angustiante, o tempo em que ela se culpara por não ter sido cuidadosa, tudo voltou com clareza repentina. Descobriu-se que não havia sido culpa dela ou do destino, mas uma conspiração premeditada e impiedosa. Uma conspiração da pessoa que ela sempre respeitara e chamara de mãe. Justo então, os passos de Tiago foram ouvidos do lado de fora da porta do quarto, seguidos por sua voz. Querida, mamãe trouxe sopa para você. Levante e tome enquanto está quente. Beatriz desligou rapidamente a tela do celular, tentando regular a respiração. Ela se virou para o marido, forçando um sorriso fraco. Mas no andar de baixo, a voz de Rosa soou clara e cheia de amor. Uma voz que agora soava como o chamado da morte. Beatriz, desça e tome a sopa quente. Fiquei fervendo desde cedo para você. Beatriz Costa sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas em seu rosto lutou para manter a compostura. Ela se apoiou no braço de Tiago, descendo lentamente as escadas, cada passo como pisar em cacos de vidro. Rosa estava sentada no sofá. Vendo a nora, ela se levantou apressadamente, segurando a tigela de sopa fumegante, e disse com um sorriso: Vamos, minha querida, venha sentar. Tome enquanto está quente. Depois desta tigela, você ficará forte como um boi. Beatriz pegou a tigela. Suas mãos tremeram intencionalmente, como se estivesse profundamente comovida, e suas palmas estavam cobertas de suor frio. Ela não podia beber aquela sopa, mas também não podia recusar, lá diretamente sem levantar suspeitas. Uma ideia passou por sua mente.
Ao se virar para ir à mesa de jantar, seu pé tropeçou acidentalmente na borda do tapete. Ela soltou um grito e todo o seu corpo tropeçou para frente. A sopa em suas mãos voou, espalhando-se por todo o piso de mármore, e a tigela se quebrou em pedaços. O forte cheiro de sopa de galinha encheu o espaço. Rosa e Tiago correram para o lado dela ao mesmo tempo, mas suas preocupações eram completamente diferentes. Rosa, angustiada, verificou suas mãos e pernas, sua voz cheia de pena. Meu Deus, você está bem? Se queimou? Enquanto isso, Tiago olhou para a bagunça no chão e soltou uma reclamação. Por que você é tão desastrada? A sopa que mamãe trabalhou tanto se derramou toda. Beatriz baixou a cabeça, sua voz cheia de remorso e medo. Eu sinto muito, mãe. Não foi de propósito. Acho que fiquei um pouco tonta. No momento em que Rosa se virou para pegar um pano, Beatriz, rápida como um raio, usou um lenço limpo que havia escondido no bolso da jaqueta para absorver um pouco da sopa derramada de uma área com menos cacos e o guardou discretamente de volta no bolso. Naquela tarde, sob o pretexto de se encontrar com um cliente para discutir materiais de construção, Beatriz dirigiu até um laboratório particular de testes escondido no centro da cidade. Ela entregou a amostra do lenço ao técnico, solicitando uma análise de todos os componentes, especialmente substâncias prejudiciais a mulheres grávidas. Saindo do laboratório, ela não foi direto para casa, mas dirigiu até um café tranquilo. Sentada em um canto isolado, ela respirou fundo e discou um número que não contatava havia muito tempo. A outra linha atendeu rapidamente. Uma voz masculina profunda e calorosa. Aqui é Gabriel. Beatriz tentou manter a voz firme. É Beatriz Costa, Gabriel. Desculpe incomodar, mas realmente preciso de ajuda. Gabriel Santos, o talentoso advogado e seu mentor da faculdade. Houve um silêncio de alguns segundos. Então ele respondeu, seu tom calmo, mas cheio de preocupação. Beatriz, sou eu. O que há de errado? Você não parece bem. Seu tom reconfortante fez os olhos dela se encherem de lágrimas. Ela falou brevemente. Tenho um problema muito sério no meu casamento e preciso de conselhos de um advogado em quem possa confiar absolutamente. Sem hesitar, Gabriel respondeu imediatamente. Sua voz firme e cheia de confiança. Ok, Beatriz, se acalme. Não diga nada pelo telefone. Onde você está? Me envie o endereço. Estarei aí imediatamente. Ela desligou. Beatriz olhou pela janela. A luz da tarde em São Paulo filtrava pelo vidro, tingindo o espaço de dourado, mas ela não sentia calor. Em vez disso, em seu coração havia uma clareza fria e aterrorizante. Ela não era mais uma esposa sofrendo traição, nem uma nora em pânico. Neste momento, ela era uma mãe, uma guerreira, iniciando a batalha para proteger a vida de seu filho e exigir justiça para si mesma. Após Tiago e sua mãe saírem, a casa voltou a um silêncio sufocante. Beatriz Costa ficou imóvel no meio da sala de estar, olhando para o local onde o líquido havia sido limpo do chão. A cena anterior havia sido perfeita demais. A preocupação de Rosa, a repreensão de Tiago, tudo se encaixava ritmicamente, transformando-a em uma pessoa insensível que não apreciava a gentileza da sogra. Se não fosse pela câmera, ela provavelmente teria acreditado que a culpa era dela, que estava sendo irracionalmente desconfiada. Rosa era realmente uma atriz talentosa. Ela não havia se irritado nem um pouco, apenas demonstrando pena e preocupação. Aquele afeto falso era 1000 vezes mais aterrorizante que qualquer insulto. Ela havia segurado sua mão, esfregando-a gentilmente, seus olhos cheios de ternura. Está tudo bem, querida. Você derramou. Não é grande coisa. Desde que você esteja bem, estou feliz. Fiquei fervendo desde cedo. Escolhi o melhor frango. Coloquei tantas ervas nutritivas, tudo só para você e o bebê ficarem saudáveis. Se algo acontecesse com você, como eu poderia encarar esta família? Cada palavra dela era como uma agulha invisível perfurando cada nervo de Beatriz. Ela falava constantemente sobre o neto e sua saúde, mas suas ações haviam sido despejar pó venenoso na sopa. Essa contradição nojenta fazia Beatriz sentir náusea. Tiago, de pé ao lado, vendo a expressão angustiada da mãe, virou-se para a esposa com a testa franzida. Beatriz, olhe para você. Mamãe está envelhecendo e vem todos os dias de casa para cuidar de você.
Não pode ter um pouco mais de cuidado? Você precisa apreciar a gentileza dela. Não a faça se sentir mal. Ele disse aquelas palavras tão naturalmente como se realmente acreditasse que sua mãe era uma pessoa maravilhosa e ela era uma nora inútil. Beatriz de repente percebeu que eles não eram apenas cúmplices, eram uma equipe perfeita. Um agia, o outro reforçava a crença, tecendo juntos uma armadilha doce. Beatriz baixou a cabeça, seus ombros tremendo ligeiramente, sua voz embargada de arrependimento. Sim, eu sei que errei. Desculpe, mãe. Eu realmente aprecio sua gentileza. É só que tenho me sentido tonta ultimamente e não consigo andar firme. Realmente não foi intencional. Vendo sua aparência, a expressão de Tiago suavizou um pouco e Rosa rapidamente acenou com a mão, continuando seu papel de sogra magnânima. Está tudo bem. Não a culpo. Todas as gestações são cansativas. Suba e descanse. Vou limpar aqui. Antes de sair, Rosa não esqueceu de segurar a mão de Beatriz e dizer afetuosamente: vou cozinhar outra tigela ainda mais nutritiva amanhã, ok? Lembre-se de se cuidar bem. Não pense demais. Entendeu? Beatriz assentiu obedientemente, acompanhando a sogra até a porta, observando a sombra do carro dela desaparecer atrás do portão de ferro. No momento em que a porta se fechou, o sorriso fraco e a expressão arrependida no rosto de Beatriz desapareceram instantaneamente, substituídos por uma frieza e nitidez como gelo. A peça havia terminado, e ela havia sobrevivido a outra cena. Aquela casa, o lar que ela se esforçara para construir, agora não era diferente de um palco de horror onde ela era tanto espectadora quanto a atriz principal na peça de sua própria vida. A partir daquele dia, Beatriz Costa tornou-se ainda mais cautelosa. Ela usou a desculpa de náuseas matinais para recusar todas as comidas e bebidas que a sogra trazia. Ela sabia que, enquanto estivesse naquela casa, o perigo espreitava em todos os lugares. Ela só esperava pelos resultados do laboratório e o momento certo para lançar seu contra-ataque, e a oportunidade veio mais rápido do que ela esperava. Na tarde de sábado, Beatriz disse a Tiago que tinha uma aula de yoga pré-natal e jantar com algumas amigas, e provavelmente voltaria tarde. Tiago concordou prontamente, até incentivando-a a sair para se distrair. Mas Beatriz não foi a lugar nenhum. Ela apenas dirigiu até um café perto de casa e sentou lá. Seu celular sempre estava no modo de visualização da câmera. Cerca de meia hora após ela sair, a tela do celular acendeu, reportando movimento na sala de estar. O coração de Beatriz deu um salto. Ela viu Tiago abrir a porta e entrar, e atrás dele estava nada menos que uma jovem mulher. A garota vestia um vestido branco imaculado. Seu longo cabelo preto caía sobre os ombros. Seu rosto delicado tinha olhos grandes e redondos. Ela parecia inocente e digna de pena ao mesmo tempo. Beatriz reconheceu instantaneamente o perfume de jasmim que havia grudado na jaqueta do marido no outro dia. Era sem dúvida dela. Tiago pegou a mão da garota, puxando-a para sentar no mesmo sofá onde os dois assistiam TV toda noite. A jovem olhou ao redor da casa elegantemente projetada, sua voz clara, mas sem esconder sua inveja e desejo. Esta é a casa que você divide com aquela mulher? É realmente bonita. Ela deve ser muito feliz. Tiago a abraçou, acariciando seu cabelo, sua voz cheia de promessas. Em breve será nossa casa, sua, minha e do nosso filho. Beatriz apertou o celular na mão. Nosso filho. Então era essa a razão de toda aquela crueldade e mentiras. A garota, que devia ser Amanda Silva, aninhou-se no colo de Tiago com expressão preocupada. Ela tocou gentilmente sua barriga ainda plana, sua voz manhosa. Tiago, ainda estou preocupada. Ela não vai te deixar ir tão facilmente. Não quero que nosso filho nasça sem um nome adequado, apontado pelas pessoas. Tiago riu, uma risada confiante e cruel que Beatriz nunca vira. Ele se aproximou do ouvido de Amanda e sussurrou, mas alto o suficiente para a câmera gravar claramente. Não se preocupe, tudo está dentro do plano da minha mãe e meu. Não correu tudo bem nas vezes anteriores? Só um pouco mais de tempo. Algo vai acontecer com ela naturalmente. Até lá, você e nosso filho entrarão nesta casa com plenos direitos. Algo vai acontecer com ela. Aquelas 5 palavras perfuraram o coração de Beatriz como um punhal, deixando-a sem fôlego. Então,
Os abortos anteriores haviam sido obras-primas da mãe e do filho. Não era apenas sobre se livrar de bebês indesejados, era parte de um plano maior. Um plano para se livrar dela. Após aqueles sussurros, Tiago se inclinou e beijou Amanda nos lábios, um beijo longo e profundo. Eles se beijaram apaixonadamente no sofá dela, em sua própria casa. Beatriz desligou silenciosamente a tela. A dor extrema agora era substituída por outra emoção, uma raiva fria e ardente. Eles queriam que algo acontecesse com ela? Muito bem. Ela garantiria que algo grande acontecesse, mas quem sofreria as consequências definitivamente não seria ela. 2 dias depois, Beatriz Costa recebeu a ligação do laboratório de testes. A voz profissional do técnico do outro lado da linha era monótona, sem emoção, mas para Beatriz era o som de um veredito. Ela dirigiu até o centro, seu coração batendo forte no peito. Embora estivesse mentalmente preparada, embora tivesse testemunhado com os próprios olhos, ela precisava de um documento oficial, prova científica irrefutável para confirmar que seu pesadelo era real. O técnico entregou-lhe um envelope cuidadosamente lacrado. Suas mãos estavam geladas ao pegá-lo, sentindo como se segurasse seu próprio destino. Ela não o abriu ali. Voltou para o carro, fechou a porta, criando um espaço privado e seguro para si mesma. Respirando fundo, ela rasgou o envelope. Dentro havia uma única folha de papel cheia de terminologia científica, mas seus olhos se fixaram na conclusão no final da página. A frase em negrito e clara a atingiu como um martelo. Análise qualitativa detectou a presença de alto nível de um composto ativo extraído do açafrão, uma substância com forte capacidade de causar contrações uterinas. Se acumulado ao longo do tempo em mulheres grávidas, pode levar a sangramento, sofrimento fetal e aborto. O laudo escorregou de sua mão, caindo no banco do passageiro vazio. Beatriz ficou congelada, tremendo. Então era verdade. Era tudo verdade. A sopa amorosa da sogra era um abortivo de ação lenta, dosado sutilmente para causar um aborto que parecesse um acidente natural. Seus 3 filhos perdidos, 3 pequenas vidas que nunca tiveram chance de se formar, haviam sido assassinados pela própria avó que nunca conheceram. Dor e indignação subiram como um tsunami, submergindo-a em desespero. Lágrimas começaram a cair. Não as lágrimas fracas de medo, mas as lágrimas quentes de raiva extrema. Ela chorou por seus filhos inocentes. Chorou pelos 5 anos de juventude e amor que dedicara a um cúmplice de um crime. Chorou por sua própria estupidez em confiar em uma família que mostrava afeto por fora, mas conspirava para destruir, lá por dentro. Eles não só queriam roubar seus bens, mas também seu direito de ser mãe e até sua vida. Após um longo soluço, Beatriz lentamente se acalmou. Ela se abaixou e pegou o laudo, dobrando-o cuidadosamente e colocando-o na bolsa. Aquela frágil folha de papel não era mais apenas uma evidência, era sua arma. Era a espada da justiça que vingaria sua honra e vingaria seus filhos perdidos. A fraqueza havia desaparecido completamente, deixando apenas uma vontade de ferro. Eles a haviam transformado de esposa e mãe em uma guerreira. E uma vez que uma guerreira vai para a batalha, eles pagariam por cada lágrima, cada gota de sangue que ela derramara. Na manhã seguinte, Beatriz Costa estava no escritório de advocacia de Gabriel Santos. Ela colocou um pendrive e a cópia original dos resultados do laboratório na mesa dele. O ar na sala ficou pesado. Quando Gabriel viu o vídeo de Rosa colocando o pó na sopa, seu rosto escureceu. Então ele leu os resultados do laboratório. Surpresa e indignação eram evidentes em seus olhos. Ele olhou para Beatriz. A mulher à sua frente, embora abatida, tinha um olhar estranhamente firme. Sua voz se tornou profunda e séria. Beatriz, você sabe o que é isso? Isso não é mais um caso civil de divórcio. Isso é ato de lesão corporal intencional e sistemática. Repetidamente, poderia constituir tentativa de homicídio. Esse nível de crueldade é inimaginável. Beatriz assentiu. Sua voz era fria como gelo. Eu sei. É por isso que vim até você. Quero que eles paguem o preço mais alto possível. Gabriel ponderou por um momento, batendo o dedo levemente na mesa. Ele analisou profissionalmente. Nossas evidências são muito sólidas, mas para derrubá-los completamente no tribunal, especialmente para expor a verdadeira face de Rosa, precisamos entender o motivo dela. Um ato tão cruel
Não pode vir de ódio comum. Deve haver uma razão mais profunda. Sugiro contratarmos um investigador particular para investigar o passado de Rosa a fundo. Qualquer informação, por menor que seja, pode se tornar uma arma decisiva. Confiante no julgamento de Gabriel, Beatriz concordou imediatamente. Apenas alguns dias depois, o investigador particular enviou um arquivo confidencial para Gabriel. Ele a chamou para o escritório. Na sala familiar, Gabriel empurrou o arquivo para ela. Beatriz o abriu. Dentro havia documentos amarelados e um relatório detalhado. Ela leu, e um segredo chocante enterrado por décadas foi exposto. Rosa, antes de se casar com o pai de Tiago, teve um primeiro casamento e um filho. O menino se chamava Júnior e morreu aos 5 anos, devido a um defeito cardíaco congênito incurável. O relatório também anexava declarações de antigos vizinhos. Eles contavam que após a morte do primeiro filho, Rosa havia mudado. Ela se obcecou com saúde, com a palavra legado. Falava constantemente sobre ter um neto saudável e perfeito para continuar o nome da família. Todos os pedaços dispersos se encaixaram perfeitamente na mente de Beatriz. A obsessão doentia da sogra era a fonte de toda a tragédia. Ela não a odiava. Simplesmente a via como terra estéril, incapaz de produzir a semente dourada que desejava. Seus 3 abortos não foram acidentes, mas purificações fracassadas aos olhos dela. E Amanda Silva, com sua gravidez prometida de menino, era o novo terreno fértil que ela havia escolhido. A esperança de um neto perfeito pelos padrões insanos dela. Beatriz fechou o arquivo. Um sentimento de nojo e amargura brotou em seu peito. Ela não era vítima de ódio simples, mas de uma obsessão doentia de décadas, uma loucura disfarçada de afeto. Entender isso não diminuiu sua dor, mas tornou seu objetivo mais claro do que nunca. Ela sabia que tipo de monstro enfrentava. Após descobrir a obsessão doentia da sogra, Beatriz Costa entendeu que Tiago não poderia estar alheio. Uma mãe tão obcecada não poderia ter escondido perfeitamente todas as pistas de seu único filho, em quem depositava todas as esperanças. O silêncio de Tiago era cumplicidade, mas saber era uma coisa e ter prova era outra. Para torná-lo impossível de negar no tribunal, ela precisava de uma confissão da boca dele. Ela decidiu armar uma cilada, um falso encontro familiar caloroso. Gabriel a ajudou a arranjar uma personagem-chave para essa armadilha. Beatriz disse a Tiago que queria organizar uma pequena festa em casa para celebrar seu novo projeto, que acabara de assinar um contrato bem-sucedido, e também para compensar seu humor volátil recente. Tiago, é claro, ficou encantado. Ele pensou que sua esposa finalmente havia recuperado o juízo, deixando de lado suas suspeitas. Ele convidou alguns amigos próximos, incluindo Tony, que considerava seu melhor amigo, sem saber que Tony era a pessoa que Gabriel havia infiltrado. A festa transcorreu em uma atmosfera alegre. Beatriz interpretou o papel de esposa exemplar à perfeição, servindo constantemente comida e vinho ao marido e aos amigos dele. Quando viu que Tiago estava tonto de álcool, Beatriz se desculpou, dizendo que estava cansada e precisava descansar no andar de cima, deixando o espaço para os homens. Antes de sair, ela discretamente ligou o gravador de um celular antigo que havia colocado em uma estante próxima. No andar de baixo, após mais alguns drinks, Tony começou a direcionar a conversa conforme o roteiro cuidadosamente preparado por Gabriel. Ele deu um tapinha no ombro de Tiago com um tom simpático. Ei, cara, Beatriz parece cansada ultimamente, não é? Parece que esta gravidez é mais difícil que as anteriores. Você tem que cuidar bem dela. Não quer outro acidente acontecendo. Tiago, já bêbado, suspirou, soltando uma ladainha de queixas. O que você sabe? Há tanta pressão. Não é divertido. Tanta esperança, depois tanta decepção. Estou exausto. Tony acendeu um cigarro, deu um longo trago e disse casualmente: ou talvez ela simplesmente não seja compatível com sua família. Vejo que sua mãe está muito preocupada. Ela sempre pergunta sobre um neto. Essa frase acertou um nervo em Tiago. Ele pegou a garrafa de vinho, serviu-se de um copo cheio e o virou de uma vez. Sua voz ficou arrastada, mas cheia de amargura. Ele se aproximou de Tony e sussurrou, mas alto o suficiente para o celular gravar tudo. Minha mãe. Ela só quer o melhor para mim. Ela tem seus métodos. Eu sabia das vezes anteriores, mas o que eu podia fazer? Afinal, eram apenas fetos não formados.
Deixar. Luzir não é grande coisa. Desde que eu consiga um filho saudável, qualquer sacrifício vale a pena. Aquela confissão fria e cruel saiu de sua boca com fluidez, como se fosse uma verdade inegável. Ele sabia de tudo, mas havia escolhido permanecer em silêncio e aceitar o crime da mãe. Alguns minutos após Tony sair, o celular de Beatriz recebeu um arquivo de áudio. Ela colocou fones de ouvido, deitada na cama, ouvindo silenciosamente cada palavra do marido, que um dia amara com toda a vida. Aquela voz familiar agora soava estranha e repugnante. A última ilusão, o último lampejo de esperança de que ele talvez tivesse sido apenas enganado, havia desaparecido completamente. Ele não era apenas um marido infiel, era um cúmplice de sangue frio, disposto a sacrificar seus próprios filhos para satisfazer seu egoísmo e a obsessão da família. Na escuridão, uma lágrima gelada rolou pela bochecha de Beatriz. Não era mais quente. Com todas as evidências irrefutáveis em mãos, o vídeo de Rosa envenenando, os resultados do laboratório, as fotos de Tiago e Amanda sendo íntimos em sua própria casa e, finalmente, o áudio de sua confissão, Beatriz Costa sentiu uma estranha calma. Ela havia suprimido a dor e a indignação, transformando-as em um plano de ação detalhado e decisivo. Não era hora de fraqueza, mas de recuperar tudo o que lhe pertencia e a seu filho. O primeiro e mais importante passo era garantir sua independência financeira, para que, após deixar aquele inferno, ela e seu filho pudessem viver uma vida estável, sem depender de ninguém. Ela teve outra reunião com Gabriel Santos, não para chorar ou desabafar, mas para discutir estratégia. Ela expôs seus pensamentos de forma lúcida e lógica. Gabriel a ouviu com admiração nos olhos. Ele não esperava que aquela mulher aparentemente frágil tivesse um espírito tão forte e uma mente clara. Com seus conselhos, Beatriz começou a agir secretamente e com rapidez. Ela começou a solicitar extratos de todas as contas bancárias conjuntas, coletando recibos e documentos para provar quais bens haviam sido comprados com seus fundos pré-matrimoniais. Mais importante, ela decidiu retomar o controle de sua firma de design de interiores, Harmonia Design Interiores, que ela havia fundado sozinha. Anos atrás, após o casamento e persuadida por Tiago a se aposentar para focar na família, ela confiara nele e transferira a maioria das ações e controle operacional para ele. Foi o maior erro de sua carreira. Agora era hora de corrigi-lo. Com base em uma cláusula no acordo de transferência que Gabriel havia apontado, Beatriz tinha o primeiro direito de recompra das ações se o transferido se envolvesse em atos que danificassem a reputação e os interesses da empresa. A infidelidade e as conspirações sombrias de Tiago, uma vez expostas, seriam sem dúvida um golpe fatal para o prestígio da marca Harmonia Design Interiores. Beatriz usou suas economias e investimentos privados para realizar silenciosamente os procedimentos legais de recompra das ações. Tudo foi feito confidencialmente através de Gabriel e intermediários, sem o conhecimento de Tiago. Ele ainda estava absorvido em seus planos, pensando que sua esposa era apenas uma ovelhinha mansa, sem saber que essa ovelha estava recuperando toda a floresta passo a passo. Enquanto isso, em casa, ela permanecia uma esposa doce, uma gestante precisando de cuidados. Ela continuava sorrindo para o marido, continuava agradecendo a sogra, mas por trás daquele sorriso havia uma mente calculando cada movimento. O contraste entre sua aparência externa e suas ações internas criava uma pressão imensa, mas também a tornava mais afiada do que nunca. A cada dia que passava, ela se sentia um pouco mais forte, como uma espada sendo afiada no fogo. Finalmente, o dia chegou. Beatriz sentou no escritório de Gabriel Santos, colocando a caneta na última página do arquivo de transferência. A partir daquele momento, a Harmonia Design Interiores, sua criação, havia oficialmente retornado às mãos de sua verdadeira dona. Ela olhou para sua assinatura no papel. Não era apenas um nome, era a declaração mais forte de independência. Ela havia construído sua fortaleza, acumulado suprimentos e armas suficientes. Agora estava completamente pronta para abrir as portas daquele castelo podre e fazer aqueles que viviam dentro pagar o preço. Uma vez com todas as cartas-chave em mãos, Beatriz Costa decidiu não confrontar Tiago e sua mãe diretamente. Ela entendia que uma aliança criminosa construída sobre engano e ganância também era extremamente frágil.
O golpe mais inteligente não era atacar o cérebro mais forte, mas acertar o elo mais fraco e fazer-los devorar um ao outro. E o elo mais fraco no plano deles não era outro senão Amanda Silva, a jovem amante sonhando com um futuro luxuoso. Através do investigador particular, conseguir o número de celular de Amanda não foi difícil. Beatriz enviou a ela uma mensagem curta, mas poderosa. Olá, Amanda. Aqui é Beatriz Costa. Acho que temos algumas coisas para esclarecer. Vamos nos encontrar uma vez, pelo bem do futuro de ambas. Amanda, após alguma hesitação, finalmente concordou. Ela provavelmente pensou que era uma negociação ou cena de ciúmes da esposa derrotada, uma oportunidade para afirmar sua posição de verdadeiro amor. Eles marcaram o encontro em um elegante café com privacidade suficiente, mas também lotado o bastante para impedir atos impulsivos. Beatriz chegou primeiro, escolhendo uma mesa de canto. Ela usava um elegante vestido de gestante, maquiagem leve com o ar de uma verdadeira matriarca. Quando Amanda entrou, Beatriz a observou calmamente. A garota era de fato jovem e bonita, mas em seus olhos havia uma mistura de autoconfiança e desafio. Amanda sentou-se à frente, cruzou os braços sobre o peito e começou com tom condescendente. Por que você me chamou? Se for para me pedir para ficar longe de Tiago, eu aconselho a economizar o fôlego. Beatriz não se irritou, apenas sorriu levemente. Um sorriso que Amanda achou incompreensível. Ela não falou sobre infidelidade, nem mencionou Tiago. Em vez disso, ela lentamente colocou a foto mais recente do ultrassom na mesa, a imagem de uma pequena vida crescendo em seu ventre. Sua voz se tornou baixa com uma tristeza distante. Amanda, esta é minha 4ª gravidez. Suponho que você saiba que Tiago e eu estamos casados há 5 anos. Ela gentilmente empurrou a foto para Amanda e continuou a falar. Sua voz era monótona, mas cada palavra carregava o peso de 1000 quilos. Nas 3 vezes anteriores, os bebês não ficaram comigo. Eles partiram quando tinham apenas 3 ou 4 meses. Você também vai ser mãe. Deve entender quão sagrado é o sentimento de esperar por uma criança. E talvez também possa imaginar quão terrível é a dor de perder uma. Beatriz não levantou a voz, não a repreendeu. Ela simplesmente contou sua história, mas aquela própria calma tinha um poder aterrorizante de dano. A expressão de Amanda começou a mudar. O sorriso autoconfiante em seus lábios endureceu, substituído por confusão. Ela não era estúpida. As palavras de Beatriz a atingiram como um raio, forçando-a a conectar os pontos. 3 abortos inexplicáveis, uma sogra que sempre falava sobre um herdeiro homem, e agora o aparecimento sutil da esposa legal. Um medo invisível começou a envolver Amanda. Beatriz notou a mudança, levantou-se, pegou sua bolsa e encerrou a conversa. Só queria que você soubesse disso. Desejo boa sorte para você e seu filho. Beatriz se virou e saiu, deixando Amanda congelada no café. A confiança da vencedora havia desaparecido completamente, substituída pelo pânico de alguém que acabara de perceber que estava entrando em uma armadilha mortal. Ela de repente percebeu que a família que tentava entrar não era um paraíso, mas um covil de tigres. E se Beatriz Costa havia perdido seus filhos 3 vezes, não havia garantia de que ela e o bebê que carregava não seriam as próximas vítimas. Amanda Silva saiu do café em estado de pânico total. As palavras de Beatriz Costa giravam em sua cabeça como uma maldição. Ela imediatamente ligou para Tiago. Sua voz não era mais manhosa, mas trêmula e acusatória. Tiago estava em casa. Pensando que a esposa ainda não havia voltado, ele foi direto para a sala de estar, sentou no sofá e atendeu a ligação com total despreocupação. Toda a conversa dele foi gravada integralmente pela câmera escondida no vaso de hortênsias. Do outro lado da linha, Amanda quase gritou. Tiago, você mentiu para mim. Beatriz Costa me encontrou e me contou que abortou 3 vezes. Sua mãe fez isso, não foi? É verdade? Tiago se assustou, levantou-se e andou de um lado para o outro na sala, tentando acalmar a amante. Sua voz estava um pouco irritada, mas ele tentou ser gentil. Amanda, se acalme e me escute. Por que você se encontrou com ela? Ela só quer nos perturbar e criar divisão entre nós. Você não vê? Mas Amanda já havia perdido a razão. Ela chorou descontroladamente ao telefone. Criar divisão? Ela soou tão miserável. Só falou sobre seus filhos perdidos.
Estou com tanto medo, Tiago. Sua mãe é louca. Se ela pode tratar a nora oficial assim, como vai tratar a mim e nosso filho? Não quero meu filho em perigo. O medo superou tudo, fazendo Amanda revelar seus pensamentos mais íntimos. Para confortar a amante em pânico, Tiago soltou palavras que mais tarde lamentaria. Ele baixou a voz como se contasse um segredo. Escute, sua bobinha. Minha mãe fez aquilo só porque quer que tenhamos um filho saudável para o legado da família. Ela não conseguia carregar uma criança. Essa é a culpa dela. Isso nunca vai acontecer com você porque você carrega a esperança de toda esta família. Você e ela são completamente diferentes. Entende? Beatriz Costa, sentada em seu carro logo na esquina, assistiu e ouviu toda a conversa em silêncio. A confissão de Tiago foi ainda mais clara e condenatória que o áudio de seu estupor alcoólico. Ele não só sabia, mas concordava plenamente e considerava razoável. Ele havia claramente classificado ela e seus filhos como descartáveis, enquanto Amanda e seu feto eram a esperança que devia ser protegida. Seu coração não doía mais. Havia congelado completamente. Na tela, Tiago ainda mimava a amante com doces promessas de casamento e um futuro brilhante. Ele prometeu a ela um novo apartamento, uma viagem, e que sua mãe não a incomodaria. Finalmente, após um longo tempo, Amanda parou de chorar e desligou. Tiago suspirou aliviado, com uma expressão de cansaço e um toque de irritação no rosto. Ele não sabia que toda a cena e sua confissão haviam sido gravadas pela esposa que desprezava sem perder um único detalhe. Beatriz salvou calmamente o vídeo. A rede que ela havia lançado finalmente havia capturado o peixe maior. Beatriz Costa escolheu uma noite de sábado quando tanto Tiago quanto Rosa estavam em casa para encenar sua cena final. Ela cozinhou um jantar suntuoso ela mesma. A atmosfera na casa era enganosamente calorosa e pacífica. Tiago parecia muito satisfeito. Ele pensava que sua esposa finalmente havia se resignado, deixando de lado suas suspeitas após ele tê-la confortado. Rosa não estava menos satisfeita. Vendo a nora tão obediente, ela estava convencida de que seu plano estava no caminho certo. Eles não sabiam que aquele jantar suntuoso era a última refeição dos condenados indo para a forca. Após o jantar terminar, Beatriz convidou o marido e a sogra para tomar chá na sala de estar. Ela sentou calmamente, seu rosto sem expressão, e disse suavemente: "Mãe, Tiago, tenho assistido filmes muito interessantes ultimamente. Acho que vocês gostariam de ver. Luz também." Tiago franziu a testa, um pouco confuso, enquanto Rosa sorriu indulgente. "Que tipo de filme minha nora gosta tanto?" Beatriz não respondeu. Ela conectou silenciosamente seu celular à grande tela de TV na sala de estar. A tela acendeu e a primeira cena que apareceu foi a sala de estar familiar deles. Era o vídeo de Tiago abraçando e beijando Amanda Silva bem no sofá onde eles estavam sentados. O sorriso nos lábios de Rosa congelou e Tiago empalideceu, paralisado. Ele gaguejou: "Beatriz, você." "Isso." Mas Beatriz não lhe deu chance de explicar. Ela calmamente trocou para o segundo vídeo. Desta vez, a protagonista era Rosa. A cena dela secretamente despejando o pó branco na tigela de Beatriz foi exibida claramente sem ângulos mortos. O tilintar da colher de porcelana mexendo a sopa ecoou no silêncio aterrorizante da sala. A xícara de chá na mão de Rosa caiu e se quebrou. Chá espirrou para todos os lados. Ela tremeu, apontando para a tela, a boca aberta, incapaz de dizer uma palavra. Tiago olhou para a mãe, depois para Beatriz, seus olhos cheios de pânico extremo. Mas o pesadelo não havia terminado. Beatriz reproduziu o áudio da confissão bêbada de Tiago, seguido pelo vídeo dele andando na sala falando ao telefone com Amanda, admitindo todos os crimes da mãe e prometendo um futuro sem a esposa. Quando todos os vídeos e áudios terminaram, a tela da TV se voltou para um preto profundo, refletindo os rostos pálidos e em pânico de Tiago e sua mãe. Um silêncio pesado como uma rocha se instalou na sala. Qualquer negação, qualquer desculpa agora era inútil diante das evidências irrefutáveis. Eles haviam sido expostos. Todas as máscaras de bondade e afeto haviam sido arrancadas, deixando apenas a crueza da maldade e do egoísmo. Beatriz Costa permaneceu sentada, seu olhar frio varrendo as duas pessoas trêmulas à sua frente. Ela se levantou lentamente,
Caminhou até a mesa de centro e colocou uma pasta sobre ela. Sua voz soou sem flutuação, sem emoção, mas mais firme e autoritária que qualquer insulto. Os papéis do divórcio já estão assinados por mim. Os bens serão divididos por lei. Eu já recuperei o controle da minha empresa. Esta casa está no meu nome. É meu bem pré-matrimonial. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Tiago, e então disse, enfatizando cada palavra. Sua voz continha todo o desprezo e ódio suprimidos por tanto tempo. Agora estou pedindo que vocês dois saiam da minha casa. O silêncio aterrorizante na sala foi quebrado pelo rugido de Tiago. Após o choque inicial, seu pânico rapidamente se transformou na fúria de um animal acuado. Ele não conseguia acreditar que sua esposa, sempre obediente e gentil, havia armado uma armadilha tão sofisticada e cruel. Ele apontou o dedo para ela, as veias na testa saltando. Sua voz estava rouca. Beatriz Costa, você está louca. Por que armou tudo isso? Quer destruir esta família? Quer me destruir, não é? Beatriz apenas sorriu com desdém, um sorriso frio e sarcástico. Destruir você, Tiago? Os que destruíram esta família são você e sua mãe, não eu. Estou apenas limpando a bagunça que vocês dois criaram na minha própria casa. Rosa também havia recuperado os sentidos. Ela começou a gritar, recorrendo à sua tática usual de se fazer de vítima. Meu Deus, o que eu fiz para merecer uma nora como esta? Eu me desdobrei por ela, cuidei dela em cada detalhe, e agora ela me acusa falsamente. Tiago, me defenda. Ela quer nos expulsar da casa? Tiago olhou para a mãe, que chorava descontroladamente. Depois para a esposa com um olhar afiado como uma faca. Ele começou a usar seu último recurso. Ele se aproximou de Beatriz. Baixou a voz. Suas palavras cheias de ameaça. Você acha que pode conseguir o divórcio tão facilmente? Estou te avisando, Beatriz Costa. Se ousar escalar isso, vou garantir que você nunca mais veja a criança. Não esqueça, o bebê em seu ventre também carrega meu sobrenome, Ribeiro. Ele acreditava que a criança era o ponto fraco fatal de Beatriz, a carta na manga que a faria se submeter. Ele sorriu presunçoso. Você não tem background familiar. Não tem ninguém para te apoiar. Acha que pode lutar contra mim nesta família? Se eu quiser, tenho 100 maneiras de provar no tribunal que você é uma mãe inapta, que sofre de depressão e não pode criar a criança. Até lá, você terá perdido tudo. Entende? Essas ameaças vis não assustaram Beatriz. Pelo contrário, só aumentaram seu nojo pelo homem à sua frente. Ela o olhou diretamente nos olhos. Seu olhar era estranhamente calmo, até com um toque de pena. Ela disse lentamente, sua voz clara. Tiago Ribeiro, parece que mesmo neste momento você não entende o problema. Quem precisa ter medo agora não sou eu, mas você e sua mãe. Ela tocou gentilmente sua barriga, um gesto protetor. Quer a custódia? Ótimo. Nos veremos no tribunal. Vamos ver que direito tem um pai que é cúmplice em um complô para matar seus próprios filhos e uma avó que quer envenenar o próprio neto de falar sobre família e custódia. Acha que as evidências que acabei de mostrar são só para te assustar? Uma cópia já está no escritório do meu advogado. As palavras de Beatriz caíram como um balde de água fria na raiva de Tiago, deixando-o atordoado. Ele percebeu que a mulher à sua frente não era mais a Beatriz Costa que ele conhecia. As palavras de Beatriz Costa foram como uma sentença que destruiu completamente o orgulho e a confiança de Tiago. Ele a olhou com espanto, incapaz de acreditar que a mulher que sempre pensara ser fácil de controlar havia preparado tudo tão meticulosamente. Justo quando o silêncio e a tensão na sala atingiram o pico, a campainha tocou de repente, um som seco e inoportuno. Beatriz não mostrou surpresa. Ela caminhou calmamente até a porta, como se já soubesse da chegada desse visitante. A porta se abriu e Gabriel Santos apareceu em um terno elegante, sua postura calma e profissional. Atrás dele, um assistente carregava uma pasta grossa. A presença de Gabriel foi como um balde final de água fria, extinguindo a última centelha fraca de esperança nos corações de Tiago e sua mãe. Eles perceberam que Beatriz não estava sozinha. Ela tinha apoio sólido, uma força que eles não podiam subestimar. Gabriel entrou na casa, acenou educadamente para Beatriz, depois se virou para os dois sentados no sofá, seu olhar afiado como se pudesse ver através de suas almas. Ele entregou a eles seu cartão de visitas. Sua voz não era alta nem baixa,
mas carregava um peso invisível. Boa noite, senhor Ribeiro, senhora Ribeiro. Sou Gabriel Santos, advogado de Beatriz Costa. Ele fez uma pausa, deixando a palavra advogado afundar em suas mentes em pânico. Antes de continuar, vim hoje para informar-los oficialmente de algumas coisas. Compilamos um arquivo completo de todas as evidências referentes ao ato de lesão corporal intencional e sistemática contra uma gestante e a conspiração para a apropriação de bens por vocês dois. Ele sinalizou para o assistente colocar a pasta na mesa. O clique seco do fecho da pasta abrindo no silêncio ecoou como um martelo de juiz. Gabriel pegou uma pilha de documentos sem mostrá-los, apenas segurando-os como se segurasse o destino deles. Esta evidência, incluindo vídeos, gravações de áudio, resultados de análise médica e declarações de testemunhas, é suficiente para iniciar um processo criminal. De acordo com a lei atual, o ato da senhora aqui pode ser processado pelo crime de lesão corporal grave e o ato do senhor por ser cúmplice em acobertar um crime. Isso sem mencionar as questões relacionadas a bens e custódia que esclareceremos no Tribunal de Família. Rosa começou a tremer e suor molhou a testa de Tiago. O sonho de conseguir a custódia, de fazer Beatriz sair de mãos vazias, havia desaparecido. Agora o problema não era mais dinheiro, mas liberdade. Gabriel olhou nos olhos deles, desferindo o golpe final que esmagaria toda a resistência. E para que não fiquem pensando, uma cópia deste arquivo foi enviada à polícia esta tarde. Acredito que eles entrarão em contato em breve para iniciar a investigação. Meu conselho neste momento é que encontrem um advogado para vocês mesmos. Dito isso, Gabriel não ficou nem mais um segundo. Ele acenou para Beatriz e saiu com seu assistente, deixando para trás um campo de batalha arruinado. Tiago e Rosa desabaram no sofá, seus rostos sem sangue. Eles haviam perdido e de forma desastrosa. A guerra nem havia começado, mas eles já sabiam seu destino. Poder, dinheiro, as coisas que antes consideravam suas armas supremas agora eram inúteis diante da rede de justiça que Beatriz Costa havia lançado. Após Gabriel sair, Tiago e Rosa juntaram apressadamente seus pertences pessoais em estado de pânico extremo. Não havia mais ameaças, não mais cenas de choro, apenas medo. Assim que entraram em seu carro de luxo e a porta se fechou, o silêncio aterrorizante foi quebrado pelo grito de Rosa. Ela se virou para bater no filho. Sua voz era estridente e cheia de ódio. Inútil. É tudo culpa sua. Eu te criei e eduquei por tantos anos. Entreguei toda a empresa para você e você não consegue controlar uma mulher. Agora ela vai pisar em nós. Está feliz que vou para a prisão? Tiago, que estava em estado de estresse extremo, explodiu com as maldições da mãe. Ele a empurrou gritando com igual ressentimento. É tudo culpa sua, mãe. Se você não tivesse feito aquelas coisas malignas, não teríamos chegado a isso. Eu te disse 1000 vezes para parar, mas você não ouvia, sempre pensando só no herdeiro homem, um neto. Agora olhe, não há neto, só prisão. Ele pisou no acelerador. O carro disparou para a noite como um animal ferido fugindo. A discussão no carro se intensificou. Mãe e filho se culpavam mutuamente. As palavras mais amargas, os ressentimentos há muito escondidos foram desencadeados sem piedade. Rosa amaldiçoava Beatriz como um mau agouro, e Tiago rugia que era a estupidez e maldade da mãe que havia arruinado tudo. Dirigindo e discutindo com a mãe, ele não prestava atenção à estrada. O carro zigue-zagueava em alta velocidade, justo no momento de distração ao se virar para gritar com a mãe. É tudo por sua causa. Tiago não viu o caminhão saindo de uma rua lateral. O guincho lamentável dos freios foi seguido por um terrível estrondo. O carro de luxo foi arremessado contra o canteiro central, a frente amassada com fumaça branca subindo. Todo o barulho da discussão cessou de repente, deixando apenas o som da chuva fina e as buzinas estridentes dos carros dos curiosos. Beatriz Costa havia acabado de trocar para pijamas confortáveis, preparando-se para desfrutar da primeira noite de paz após longos dias de tensão, quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu, e uma voz séria e desconhecida soou. Estou falando com Beatriz Costa? Aqui é a polícia de trânsito do distrito. Seu marido, Tiago Ribeiro, sofreu um grave acidente de carro. Por favor, venha imediatamente para o Hospital Central. Beatriz congelou. O celular quase escorregou de sua mão. Ela não sentia mais amor ou preocupação,
mas a notícia a chocou. Seu plano havia sido interrompido por uma reviravolta inesperada. Ela trocou rapidamente de roupa, pegou um táxi e seguiu para o hospital. O caos da sala de emergência a atingiu. O cheiro de desinfetante, o som dos passos apressados de médicos e enfermeiras, os gritos das famílias dos pacientes, tudo se misturava em uma bagunça ensurdecedora. Ela viu 2 macas sendo empurradas para a sala de cirurgia com 2 figuras cobertas de sangue. Embora não pudesse ver os rostos, ela sabia que eram Tiago e sua mãe. Seu plano de vingança legal e direta havia acabado de tomar um rumo diferente, um rumo cheio de caos e incerteza. A atmosfera na sala de emergência do Hospital Central era caótica e sufocante. Beatriz Costa sentou na fria fileira de cadeiras de espera. Sua barriga, agora notável sob o casaco, a destacava na multidão. Ela acabara de contatar Gabriel Santos para informar-lo brevemente da situação, e ele disse que viria imediatamente. Beatriz não sentia nada em particular, nem tristeza, nem alegria, apenas um cansaço vazio. A peça que ela havia dirigido teve um final inesperado, um final escrito pelos próprios atores com sua própria estupidez e raiva. Justo então, uma figura elegante irrompeu na emergência. Seu belo rosto agora estava encharcado de lágrimas. Era Amanda Silva. Vendo Beatriz, ela se lançou em sua direção como uma mariposa para a chama. Seus olhos vermelhos e inchados, sua voz estridente. Beatriz Costa, foi você. É tudo culpa sua. Se você não os tivesse pressionado tanto, Tiago e a mãe dele não estariam assim. Você é uma bruxa maligna. A cena familiar de culpar a outra, mas Beatriz não estava com humor para discutir. Ela simplesmente olhou para Amanda. Seu olhar era frio e distante. Ela disse calmamente, sua voz sem flutuação. Amanda, isto é um hospital, não um mercado. Se quer saber quem tem razão e quem está errado, espere pela investigação da polícia. Neste momento, a única pessoa com autoridade legal para lidar com o hospital sou eu, a esposa legal de Tiago Ribeiro. Por favor, sente-se ao lado e fique quieta. A calma e autoridade legítima de Beatriz deixou Amanda sem palavras. Ela podia gritar, podia xingar, mas aos olhos da lei, ela não era nada. Justo então, a porta da sala de cirurgia se abriu e um médico idoso saiu, seu rosto grave. Ele tirou a máscara, olhou ao redor e perguntou, quem é da família de Tiago Ribeiro? Beatriz se levantou imediatamente. Sou eu, doutor. Sou a esposa dele. O médico olhou para a barriga de Beatriz, um lampejo de simpatia em seus olhos. Ele disse sombriamente, a condição do paciente é muito grave. Fizemos tudo o que podíamos para salvar a vida dele, mas uma das pernas está muito esmagada, sem possibilidade de recuperação. Para salvar a vida dele e prevenir infecção e gangrena, propomos proceder com uma amputação imediata da perna. Você é a esposa dele. Precisamos de sua assinatura de consentimento. Tanto Beatriz quanto Amanda ficaram atordoadas. Amputar uma perna, isso significava que Tiago Ribeiro, o homem que sempre fora tão vaidoso com sua aparência perfeita, se tornaria um amputado. Amanda estava paralisada. Seu rosto estava mais pálido que um fantasma. Seu sonho de um CEO bonito e elegante havia sido destruído. O amor que ela sempre proclamara agora estava sendo posto a um teste cruel. Ela amava o homem ou apenas sua aparência perfeita e riqueza? Naquele silêncio, Beatriz pegou a caneta da enfermeira. Ela não hesitou. Assinou seu nome no formulário de consentimento da cirurgia de forma decisiva e firme. Ela fez isso não por amor ou perdão. Fez por consciência humana porque não queria se tornar o tipo de pessoa que eles eram. O tipo de pessoa que podia tirar impiedosamente a vida dos outros. Ela queria que seu filho soubesse que sua mãe era uma pessoa de princípios, mesmo nas piores circunstâncias. Ela olhou para Amanda, que havia desabado, com pena fria no coração. O destino, às vezes, tem maneiras de punir que são mais irônicas e amargas que qualquer sentença legal. Após Beatriz Costa assinar, Tiago foi empurrado de volta para a sala de cirurgia. A luz vermelha acima da porta acendeu, sinalizando que uma vida estava prestes a mudar para sempre. Beatriz e Amanda sentaram em extremos opostos da sala de espera, um silêncio pesado e tenso entre elas. Gabriel já havia chegado, de pé ao lado de Beatriz como um protetor silencioso. Sua presença a fazia se sentir um pouco mais calma.
Amanda estava completamente destruída, encolhida, soluçando sem palavras de tempos em tempos. O futuro rosado que havia imaginado havia desmoronado bem diante de seus olhos. Ela teria que se amarrar a um homem deficiente para a vida toda, a uma família à beira da ruína e enfrentar a lei. Desespero e loucura começaram a invadir sua mente imatura. De repente, Amanda explodiu em risadas, uma risada histérica, fora de lugar no corredor quieto do hospital. Ela levantou a cabeça desgrenhada e encarou Beatriz, seus olhos cheios de zombaria e veneno. Um filho. Um filho. Tudo o que vocês queriam era um filho. Que ridículo. Tão ridículo, sabe? Ela riu novamente, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Então ela de repente se inclinou em direção a Beatriz. Sua voz era um sussurro, mas audível o suficiente para Gabriel, que estava ao lado, ouvir. Não há filho. Aquele ultrassom é falso. Eu paguei por ele. Enganei ele e a mãe dele. Enganei todos vocês. Eu só queria um bilhete de segurança para entrar naquela casa. Essa confissão explodiu como uma bomba no corredor do hospital. Beatriz ficou atordoada. Gabriel não conseguiu esconder sua surpresa. Toda a motivação, todos os crimes, todos os sacrifícios e dor de Beatriz acabaram sendo construídos sobre a mentira de uma garota ardilosa. Justo naquele momento, a porta da sala de recuperação próxima se abriu. Uma enfermeira empurrou a maca de Tiago para transferi-lo para a UTI. Ele havia acordado da cirurgia. Embora estivesse muito fraco, estava consciente e havia ouvido toda a confissão histérica de Amanda. Os olhos de Tiago se arregalaram. Ele encarou a amante. Ele acabara de perder uma perna. Sua mãe estava em coma, sem saber se viveria ou morreria. Sua carreira e liberdade estavam prestes a desaparecer, e agora ele descobria que toda a esperança da família pela qual sacrificara, tudo era apenas uma farsa. Um ódio enlouquecedor brilhou nos olhos vazios de Tiago, um ódio ainda maior que sua dor física. Amanda viu aquele olhar. Ela recuou com medo, percebendo que havia destruído sua última rota de fuga. Beatriz Costa ficou ali, testemunhando tudo em silêncio. Uma trapaceira e um traidor, que outrora foram aliados em uma conspiração cruel, agora haviam se tornado inimigos mortais. A roda do karma havia girado por si só, esmagando-os sem ela precisar levantar outro dedo. O julgamento de divórcio de Beatriz Costa e Tiago Ribeiro foi realizado em um tribunal fechado a pedido de Gabriel Santos para proteger sua cliente da mídia. Mas a atmosfera dentro do tribunal ainda era solene e pesada. Beatriz, agora com 7 meses de gravidez, sentou ereta do lado da autora. Ao lado dela estava Gabriel, seu rosto calmo e profissional. Do lado oposto, Tiago sentava em uma cadeira de rodas, uma perna da calça vazia, seu rosto abatido e cheio de amargura desesperada. Ele havia perdido tudo, sua saúde, sua carreira e sua última fé na humanidade. Gabriel não precisou dizer muito. Ele apresentou metodicamente e friamente cada peça de evidência ao tribunal uma a uma. O vídeo do ato de envenenamento de Rosa, o relatório de análise da substância venenosa, o vídeo de Tiago sendo íntimo com a amante e prometendo sem a esposa. Finalmente, o áudio e vídeo irrefutáveis de sua confissão. Com cada peça de evidência apresentada, o ar no tribunal se tornava mais sufocante. O advogado de Tiago mal conseguia apresentar qualquer defesa convincente, só conseguia girar em torno de razões como provocação e perda de controle. Tiago sentava ali, silencioso como uma estátua. Ele não tinha mais forças para argumentar ou gritar. Nos últimos dias ele havia provado todo o amargor da vida. Sua mãe ainda estava em coma no hospital. Sua amante o havia enganado descaradamente. Sua carreira havia desmoronado e seus amigos o haviam abandonado. Agora ele estava ali, enfrentando a esposa que desprezara e conspirara para prejudicar, percebendo quão desastrosamente havia perdido. Ele havia perdido, não porque Beatriz era mais inteligente, mas porque ele e sua mãe haviam agido contra a consciência e a moralidade. Após revisar todas as evidências, a juíza, uma mulher de meia idade com aparência severa, olhou para Tiago com decepção mal disfarçada. Ela finalmente bateu o martelo, sua voz clara ao declarar o veredito final. Beatriz Costa foi concedido o divórcio. A custódia da criança, uma vez nascida, pertencia inteiramente à mãe. Quanto aos bens,
A casa e toda a empresa, Harmonia Design Interiores, foram determinadas como propriedade exclusiva de Beatriz. Tiago Ribeiro não tinha direito de interferir. O resto dos bens conjugais foi dividido conforme a lei, mas Tiago teria que usar sua parte para compensar Beatriz por danos emocionais e de saúde. A sentença foi justa. Ao final do julgamento, Beatriz e Gabriel saíram do tribunal. O sol brilhava intensamente sobre ela, quente e agradável. Ela respirou fundo, seus pulmões enchendo-se do ar fresco da liberdade. Seu casamento infernal havia oficialmente terminado. Ela havia vencido não só no fronte legal, mas havia triunfado sobre sua própria fraqueza, elevando-se acima da adversidade para proteger seu filho e recuperar sua própria vida. Gabriel olhou para ela, seus olhos brilhando com ternura e orgulho. Ele disse suavemente: "Está tudo acabado, Beatriz. De agora em diante, viva bem." Beatriz se virou para olhá-lo. Pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu genuinamente, um sorriso de alívio e serenidade. As correntes estavam quebradas. Embora o caminho à frente pudesse ter muitos desafios como mãe solo, ela sabia que era forte o suficiente para enfrentá-los todos. 2 meses após o julgamento, Beatriz Costa entrou em trabalho de parto e foi levada para a ala de maternidade de um hospital de luxo que Gabriel havia arranjado anteriormente. As contrações foram longas e intensas, mas Beatriz rangeu os dentes e suportou. Aquela dor física não era nada comparada à dor emocional que havia passado. Em sua mente havia apenas um pensamento: ela tinha que ser forte, tinha que estar segura para receber sua amada filha. A força de uma mãe a ajudou a superar tudo. Após muitas horas de luta, um choro terno mas claro de bebê finalmente foi ouvido, quebrando a tensão na sala de parto. "Parabéns, é uma menina muito bonita e saudável." A enfermeira sorriu, trazendo o bebê enrolado em um cobertor macio para Beatriz ver. No momento em que viu o rostinho rosado e minúsculo da filha, toda a dor de Beatriz desapareceu. Suas lágrimas brotaram, mas desta vez eram lágrimas de felicidade e realização. Ela havia conseguido. Havia protegido seu filho até o fim. Ela estendeu uma mão trêmula para tocar a bochecha da filha. Aquela pequena criatura era o presente mais precioso que o céu lhe dera, a motivação para viver e lutar. Beatriz nomeou sua filha Clara, um nome que carregava toda a sua fé e gratidão. Não importa quanto os humanos calculassem e conspirassem com maldade, no final, a vontade de Deus colocaria tudo em seu lugar. A chegada de sua filha era o melhor arranjo do destino. Nos dias seguintes no hospital, Gabriel Santos esteve sempre ao lado dela, cuidando dos dois com atenção. Ele não era seu marido nem seu amante, mas fazia tudo o que um pai e um marido deveriam fazer. Ele lidava com toda a papelada, preparava refeições nutritivas e às vezes apenas sentava quieto, observando a pequena Clara dormir. Sua presença dava a Beatriz uma estranha sensação de paz e segurança. Ele era como um farol sólido que aparecia justo quando seu navio vacilava no mar tempestuoso. Ela era muito grata a ele, mas por enquanto apenas guardava aquele sentimento no coração. Seu coração tinha cicatrizes demais. Precisava de tempo para curar antes de pensar em um novo relacionamento. Ela queria dedicar todo o seu amor e atenção à sua pequena filha. Com a filha nos braços, Beatriz sentia uma paz absoluta. Ela percebeu que sua verdadeira vitória não era o momento em que Tiago e sua mãe pagaram o preço, mas este instante, o momento em que podia segurar sua filha, observar-la dormir, sentir o laço sagrado da maternidade. Sua felicidade não dependia mais de ninguém. Estava ali em seus braços, simples, pura e inestimável. Uma bela tarde ensolarada, Beatriz sentava junto à janela do quarto do hospital, observando sua filha dormir no berço. Gabriel estava sentado na poltrona oposta, um livro de direito na mão, mas seus olhos nunca deixavam a mãe e a filha. A atmosfera era quieta e calorosa. A tempestade havia realmente passado, deixando um céu azul e uma nova vida crescendo forte. Sua nova vida, a vida deles, havia oficialmente começado. O tempo passou quietamente após Beatriz Costa deixar o hospital. Ela se dedicou inteiramente aos cuidados da pequena Clara. Seu mundo havia encolhido, girando apenas em torno dos choros, risadas e do doce cheiro de leite da filha. Ela quase havia esquecido a existência daquelas pessoas e daqueles velhos assuntos. Até que um dia,
Gabriel a visitou e trouxe consigo as informações mais recentes sobre eles. Ele sentou na sala de estar, observando Beatriz preparar habilmente o leite para a filha com uma ternura inconfessável nos olhos. Ele esperou até ela terminar de alimentar e colocar a bebê para dormir antes de começar a falar. Ele disse com voz monótona, como se reportasse um caso. Beatriz, o caso criminal de Rosa tem um resultado preliminar. Ela acordou do coma, mas devido à grave lesão cerebral, está paralisada do lado esquerdo do corpo e sua fala não está mais clara. O tribunal considerou sua condição de saúde, mas com as evidências irrefutáveis de lesão corporal intencional repetida, ela ainda enfrentará uma sentença de prisão apropriada. Ela provavelmente passará o resto da vida na enfermaria da prisão. A obsessão com um legado perfeito finalmente terminou com sua própria imperfeição. Talvez seja a punição mais irônica do destino. Beatriz ouviu silenciosamente. Ela não sentiu alegria, apenas um vazio. Aquela mulher havia lhe causado tanto sofrimento, mas agora, ouvindo que ela pagava o preço, ela não se sentia feliz. Talvez porque havia emergido completamente daquele lodo. O que acontecia com aqueles que permaneciam presos não importava mais para ela. Ela perguntou calmamente, e os outros? Gabriel continuou. Amanda sofreu um aborto após o trauma emocional extremo. Tiago, em um acesso de ódio pela traição, a deserdou completamente, não lhe dando um único centavo de apoio. Parece que ela teve que voltar para sua cidade natal, enfrentando o desprezo da família e vizinhos. Sua vida futura será muito difícil. Uma jovem que apostou todo o seu futuro em um jogo de mentiras e no final perdeu tudo. Beatriz apenas suspirou suavemente. Aquele era o caminho que Amanda havia escolhido. E Tiago Ribeiro? Gabriel fez uma pausa, olhando para Beatriz. Ele vendeu todas as ações restantes na empresa da família para pagar as contas do hospital e sua compensação. Agora ele vive sozinho em um pequeno apartamento com quase nenhum contato com ninguém. A deficiência física, o colapso da carreira e a traição tanto da mãe quanto da amante o transformaram em uma sombra de seu antigo eu. Um CEO que outrora controlava tudo. Agora ele é apenas um homem solitário, deficiente, consumido por arrependimento e amargura. Após ouvir tudo, Beatriz ficou em silêncio por um longo tempo. Ela não comentou sobre o destino deles. A vida tem suas próprias leis de causa e efeito. Quem planta vento, colhe tempestade. É uma regra justa. Ela se virou para olhar a filha, dormindo pacificamente no berço. Seus pequenos lábios se moviam ligeiramente. Seus olhos se tornaram suaves e quentes. O passado estava verdadeiramente acabado. O dia da queda dos perversos havia chegado, mas para ela era apenas um dia normal em sua nova vida, uma vida de paz e das risadas da filha. Um ano depois, a vida de Beatriz Costa havia virado uma nova página, radiante e vibrante. A firma de design de interiores, Harmonia Design Interiores, sob sua liderança direta, havia prosperado tremendamente. Beatriz, com seu talento inato e visão, havia levado a empresa a um novo patamar com projetos inovadores e de grande escala. A imagem de uma bela, talentosa, forte e independente CEO mulher frequentemente aparecia em revistas de negócios, tornando-se fonte de inspiração para muitas mulheres. Ela não era mais sombra de ninguém. Era o sol de sua própria vida. Sua maior alegria após um dia estressante de trabalho era voltar para casa para a pequena Clara. A menina agora tinha mais de um ano, balbuciando suas primeiras palavras e dando seus primeiros passos. As risadas claras e os abraços da filha eram o remédio que curava todas as feridas no coração de Beatriz. Ela dedicava todo o seu tempo livre à filha, lendo para ela, brincando com ela, explorando o mundo juntas. Vendo a filha crescer dia a dia, saudável e feliz, Beatriz sabia que todas as suas decisões passadas haviam sido corretas. Gabriel Santos, de seu papel de advogado, havia gradualmente se tornado um amigo indispensável na vida da mãe e da filha. Ele não visitava com frequência, para não perturbá-las, mas sempre aparecia justo quando precisavam dele. Às vezes, nos fins de semana, ele passava com um novo brinquedo para Clara ou alguma comida deliciosa que sabia que Beatriz gostava. A pequena Clara o adorava, sempre o chamando de tio Gabriel e se agarrando a ele sempre que ele vinha. O relacionamento entre Beatriz e Gabriel se desenvolveu de forma natural e calorosa. Não havia palavras românticas grandiosas entre eles,
apenas compreensão e preocupação sincera. Ele entendia o que ela havia passado, por isso sempre mantinha uma distância apropriada, dando-lhe espaço suficiente, mas também perto o bastante para ela se sentir protegida. Beatriz também sentia o afeto dele, mas não apressava as coisas. Seu coração ainda precisava de mais tempo para estar verdadeiramente pronto para um novo começo. Ela queria dedicar todo o seu amor e mente à sua pequena filha. Uma noite de fim de semana, Gabriel ficou para jantar com as duas. Após o jantar, ele sentou no chão pacientemente, ensinando a pequena Clara a empilhar blocos de madeira. Beatriz sentava no sofá com um livro na mão, mas seus olhos nunca deixavam aquela cena calorosa. A luz amarela suave na sala iluminava o homem brincando ternamente com sua filha, criando uma cena comovente de paz. Ela de repente percebeu que fazia muito tempo que seu coração não sentia uma vibração tão gentil. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que não tinha mais medo. Havia encontrado paz interior. Havia encontrado felicidade nas coisas mais simples. Vendo o sorriso radiante de Gabriel e as risadas suaves de Clara, Beatriz sorriu involuntariamente. A porta de seu coração, que havia sido coberta de gelo, parecia estar se abrindo lentamente para receber os primeiros raios quentes de sol. O relacionamento entre Beatriz Costa e Gabriel Santos continuou de forma quieta, como um pequeno riacho serpenteando entre as rochas. Não era barulhento, mas era muito estável. Ele permanecia um amigo, um tio amoroso para Clara, um ombro forte em que ela podia se apoiar. Mas Beatriz sabia que havia algo mais entre eles, um laço invisível que se tornava cada vez mais claro. Ela sentia isso em seus olhos quentes quando ele olhava para a mãe e a filha, em seus pequenos mais sutis atos de afeto, na paciência infinita que dedicava a ela. Ela não evitava, mas também não estava pronta para colocar um nome nisso. Um belo fim de semana, Gabriel propôs levar a mãe e a filha para um piquenique em uma reserva natural nos arredores da cidade. Ele havia preparado tudo, desde a manta de piquenique, uma cesta de comida farta, até os brinquedos favoritos de Clara. Sob a sombra das árvores no gramado verde, os três passaram uma tarde verdadeiramente feliz. Gabriel pacientemente ensinava Clara a identificar diferentes tipos de flores e brincava de pega-pega com ela. As risadas claras de Clara e sua risada profunda se misturavam, criando a melodia mais feliz que Beatriz já ouvira. Beatriz sentava na manta, observando-os silenciosamente. Naquele momento, ela pensou que aquela provavelmente era a imagem da família completa que sempre desejara. Um marido amoroso, uma filha adorável, uma tarde quieta, sem tempestades. Quando Clara cansou e adormeceu nos braços da mãe, o espaço entre os dois adultos caiu em silêncio. Gabriel sentou ao lado dela, seus olhos olhando para o lago cintilante ao longe, e de repente falou, sua voz profunda e sincera. Beatriz, há algo que quero te dizer há muito tempo. Na verdade, desde os tempos da faculdade, você sempre chamou minha atenção. Aquela estudante de arquitetura inteligente, talentosa e sempre entusiástica, deixou uma impressão profunda em mim. Beatriz ficou congelada. Seu coração deu um salto. Ela nunca imaginara que o mentor que tanto respeitava tivesse sentimentos por ela. Por tanto tempo, ela ficou tão confusa, não sabia o que dizer. Gabriel se virou para olhar. Lá, seus olhos cheios de profunda ternura. Eu sei que isso pode não ser o momento certo, e não quero ser um substituto para ninguém em seu passado. Só quero que você saiba que meus sentimentos por você são sinceros. Esperei por muitos anos, e estou disposto a esperar mais até que esteja verdadeiramente pronta. Só espero que você possa me dar uma chance de ser seu parceiro, de te proteger e trazer felicidade para você e sua filha. A declaração de amor sincera e tardia de Gabriel comoveu profundamente Beatriz. Lágrimas rolaram por suas bochechas. Ela não chorava de tristeza, mas porque se sentia valorizada e amada de forma pura. Ela balançou a cabeça gentilmente, sua voz ligeiramente embargada. Obrigada, Gabriel. Eu realmente aprecio seus sentimentos, mas sinto muito. Meu coração ainda precisa de mais tempo. Gabriel sorriu gentilmente, levantou a mão e enxugou gentilmente a lágrima de sua bochecha. Está tudo bem. Eu entendo. Vou esperar. Sua promessa não era alta nem insistente, mas fazia Beatriz sentir paz e confiança absolutas. Algumas semanas após a declaração de amor no parque,
Beatriz Costa ainda tentava organizar os sentimentos confusos em seu coração. Ela sabia que Gabriel era um bom homem, uma figura paterna maravilhosa para Clara, e talvez um marido ideal, mas as feridas do passado ainda estavam lá. Elas eram como um fantasma que às vezes retornava em fé, impedindo-a de abrir. Justo quando estava perdida em pensamentos, ela recebeu uma ligação de um número estranho, mas estranhamente familiar. Era o número de Tiago Ribeiro. Ela o havia bloqueado havia muito tempo, mas ele usara outro número para a contatar. Lá, após um momento de hesitação, Beatriz decidiu atender. Do outro lado da linha estava uma voz rouca, cansada, sem o menor traço da antiga arrogância do homem. Beatriz, sou eu. Beatriz permaneceu em silêncio, sem responder. Tiago continuou, sua voz soando como um apelo. Eu sei que não tenho direito de te pedir nada. Eu só quero te pedir uma coisa. Por favor, me deixe ver a criança uma vez. Só uma vez de longe. Juro que não vou perturbar vocês duas. Seu apelo fez Beatriz sentir algo complexo. Uma parte dela queria recusar imediatamente. Ela não queria que sua filha tivesse qualquer conexão com um pai tão terrível, mas outra parte sentia uma vaga pena. Afinal, ele ainda era o pai biológico de Clara. Isso era uma verdade inalterável. Ela não queria que Clara, quando crescesse, a reprovasse por ter sido cruel demais, privando-a do direito de conhecer o pai. Naquela noite, ela contou a situação a Gabriel. Ele ouviu atentamente sem mostrar ciúme ou desconforto. Ele apenas segurou sua mão, sua voz cheia de respeito. Isso é um assunto entre você e Clara, Beatriz. Qualquer que seja a sua decisão, eu vou apoiar. Se concordar, eu te acompanharei a uma distância segura para garantir que você e a criança não tenham problemas. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Sua compreensão e apoio incondicional confortaram muito Beatriz. Após uma longa noite de reflexão, Beatriz decidiu dar uma chance a Tiago. Ela fez isso não por ele, mas por si mesma e pela filha. Ela queria enfrentar o passado uma última vez para poder deixá-lo completamente sem nenhum apego. Ela também queria que, quando Clara crescesse e perguntasse sobre o pai, ela pudesse responder serenamente que não o havia impedido, mas que ele mesmo havia perdido o direito de ser pai. Ela enviou uma mensagem de texto a Tiago concordando em se encontrar em um café ao ar livre em um parque no fim de semana. Ela escolheu um lugar público e movimentado para garantir segurança absoluta. Com o celular na mão após enviar a mensagem, Beatriz respirou fundo. Ela sabia que esta era a última vez que permitiria que o passado retornasse. Após este encontro, a porta chamada Tiago Ribeiro estaria para sempre fechada em sua vida. No fim de semana combinado, Beatriz Costa empurrava o carrinho de Clara, entrando lentamente no café ao ar livre no parque. Gabriel, como prometido, havia chegado mais cedo e escolhido uma mesa em outro canto longe o suficiente para não perturbar o encontro, mas perto o bastante para intervir se necessário. Beatriz o viu, acenou brevemente para tranquilizá-lo, depois seguiu para a mesa vazia que havia reservado. Tiago Ribeiro já estava sentado ali. Ele estava na cadeira de rodas, magro, o rosto abatido, a barba por fazer. Ele parecia uma sombra de seu antigo eu. Em contraste com uma Beatriz Costa radiante e vibrante, o contraste se tornava ainda mais cruel. Quando viu Beatriz se aproximando com o carrinho da filha, os olhos antes vazios de Tiago se iluminaram um pouco, mas foram rapidamente cobertos por culpa e dor. Ele não ousava olhar diretamente para Beatriz. Seus olhos estavam fixos no pequeno corpo dormindo pacificamente no carrinho. Era sua filha, uma vida que ele havia indiretamente consentido em destruir. O silêncio se instalou sobre a pequena mesa. Beatriz não disse nada, apenas sentou quieta e pediu um suco de laranja. Tiago também permaneceu em silêncio. Ele apenas sentava ali, estendendo uma mão trêmula como se quisesse tocar a filha, mas então a puxava de volta, sem ousar. O tempo passava lentamente. Tiago sentava como uma estátua, encarando a filha. Ele provavelmente tentava encontrar um traço de si mesmo no pequeno rosto, ou talvez estivesse imerso em arrependimento tardio. Beatriz também não falava. Ela não tinha nada a dizer a esse homem. Todo o ódio, todo o ressentimento parecia ter se dissolvido após todos os eventos. Agora, vendo o ex-marido naquele estado deplorável, ela só sentia que ele era um estranho, uma pessoa digna de pena, mas não de perdão. Então ela viu,
no rosto abatido de Tiago Ribeiro, uma lágrima quente rolar e cair em suas calças gastas, uma lágrima de arrependimento, de perda irreparável. Ele havia tido tudo nas mãos, uma esposa talentosa e bela, uma família, uma carreira, mas havia destruído tudo ele mesmo. Talvez só naquele momento ele realmente percebesse o que havia perdido. Sentindo que o encontro havia sido suficiente, Beatriz se levantou lentamente, sem dizer adeus, apenas acenando levemente para Tiago. Um aceno que não significava perdão, mas simplesmente um fim. Então ela se virou, empurrando o carrinho de Clara, as costas eretas, os passos firmes. Ela não olhou para trás. Sabia que o maior perdão não era dizer em voz alta, mas deixar o passado dormir e viver uma boa vida no presente. Ela não precisava perdoá-lo. Só precisava se libertar do fardo do passado. Enquanto se afastava, a luz quente da tarde brilhava em seu ombro, criando uma aura radiante. Ela caminhava em direção a Gabriel, que se levantou e a esperava, sorrindo. O passado estava verdadeiramente deixado para trás. A última porta, levando a memória dolorosa, havia sido gentilmente e decisivamente fechada por ela mesma. Enquanto Beatriz Costa se aproximava com o carrinho, Gabriel não perguntou sobre o encontro. Ele simplesmente veio para o lado dela. Sua voz era suave como uma brisa de primavera. Quer dar uma caminhada? O ar no parque está muito bom hoje. Beatriz assentiu. Ela precisava de um momento de calma para organizar seus pensamentos. O encontro, embora breve, havia tido um grande impacto. Era como uma rajada final de vento que soprava a última poeira restante em seu coração. Ela se sentia leve, maravilhosamente serena. Eles caminharam lado a lado ao longo do pequeno caminho de cascalho sob os arcos de árvores verdes. A pequena Clara havia acordado. Seus olhos escuros olhavam ao redor com curiosidade. O silêncio entre eles não era constrangedor. Pelo contrário, era cheio de compreensão. Após um longo tempo, foi Beatriz quem quebrou o silêncio. Ela olhou para Gabriel, seus olhos sinceros e um pouco envergonhados. Gabriel, sobre o que você me disse no piquenique, pensei muito a respeito. Gabriel parou. Ele se virou para olhar, lá com um lampejo de esperança nos olhos, mas ainda tentou permanecer calmo para não pressioná-la. Beatriz respirou fundo, como se reunisse toda a sua coragem para dizer as palavras que vinham do fundo do coração. Eu estava com muito medo. Tinha medo de confiar em um homem novamente. As velhas feridas eram profundas demais, e elas me faziam pensar que nunca mais poderia amar. Ela olhou para cima e encontrou os olhos dele, suas bochechas ligeiramente coradas, sua voz um pouco trêmula, mas imensamente firme. Mas com o tempo, sua sinceridade, paciência e calor me fizeram perceber que nem todos os homens são iguais. Ela encontrou o olhar dele, suas bochechas coradas, sua voz ligeiramente trêmula, mas muito firme, e percebi que também tenho sentimentos por você. Não sei quando começou. Talvez tenha sido quando você sempre aparecia quando eu mais precisava, ou talvez quando vi o jeito como brincava tão ternamente com Clara. Só sei que ao seu lado me sinto em paz e segura. A confissão de Beatriz deixou Gabriel atordoado por um momento, e então uma alegria imensa inundou seus olhos. Ele não disse nada. Lentamente estendeu a mão e pegou a dela. O calor de sua palma se transmitiu, aquecendo todo o coração dela. Eles encontraram um banco de pedra próximo e sentaram, suas mãos ainda entrelaçadas. Gabriel olhou para ela. Sua voz estava emocionada. Beatriz, obrigada. Obrigada por dar uma chance a mim e a si mesma. Eles sentaram juntos, observando a pequena Clara, que curiosamente tentava alcançar uma folha amarela caída. Eles não fizeram promessas grandiosas, nem gestos passionais. Um simples aperto de mãos e um olhar de compreensão eram suficientes para dizer tudo. O sol se punha lentamente, tingindo todo o parque de um laranja quente. Juntos, eles empurraram o carrinho de Clara para casa. As sombras dos dois se estendiam no caminho, entrelaçando-se, criando uma imagem de uma família feliz e pacífica. Beatriz Costa sabia que estava dando os passos mais firmes em direção à felicidade. Uma felicidade que ela merecia plenamente. Após a declaração sincera de amor e o aperto de mãos caloroso no parque, o relacionamento de Beatriz Costa e Gabriel Santos entrou em uma nova fase. Não era mais amizade, nem um amor apaixonado, mas um afeto profundo e duradouro.
Ele se tornou uma parte indispensável da vida diária da mãe e da filha. Ele não se mudou para a casa deles, mas quase toda noite vinha para o jantar, ajudava a arrumar, brincava com Clara e saía após a menina adormecer. Ele fazia tudo de forma natural e medida, o que fazia Beatriz se sentir muito confortável e respeitada. Para a pequena Clara, a presença do tio Gabriel havia se tornado algo familiar e alegre. Em seu pequeno mundo, o tio Gabriel era a pessoa que podia jogar, lá para o alto e pegar, lá com segurança, a que passava horas pacientemente montando modelos complexos, a que tinha uma voz profunda que contava as melhores histórias de fadas. Ela o adorava, confiava nele incondicionalmente. Beatriz sorria feliz vendo esse laço, secretamente agradecendo ao destino por trazer esse homem para sua vida. Uma noite, enquanto os três brincavam juntos no tapete da sala de estar, Clara tentava empilhar uma torre alta com blocos de madeira, mas ela continuava caindo. A menina parecia frustrada, fazendo bico. Gabriel sorriu, pegou um bloco maior, colocou como base e disse gentilmente à menina: "Querida, precisamos construir uma base muito sólida para a torre não cair. Tente novamente, ok?" Clara olhou para ele. Então olhou para o bloco, parecendo entender. Ela pegou outro bloco, mas em vez de colocá-lo sozinha, levantou seus grandes olhos redondos para Gabriel, estendendo o bloco com sua mãozinha, e então um som terno mas claro veio de sua boquinha. "Papai." Tanto Beatriz quanto Gabriel congelaram, quase sem fôlego. Clara, vendo que ele não reagia, chamou novamente com um tom mais impaciente, mais claramente: "Papai, empilha." Naquele momento, o tempo pareceu parar. Gabriel sentiu seu coração ser envolto por uma onda quente, uma emoção intensa que nunca havia experimentado. Ele havia esperado por esse dia, mas não esperava que viesse tão de repente e tão docemente. Ele se inclinou e abraçou a menina com força, sua voz rouca de emoção. "Sim, o papai está aqui. O papai vai empilhar para você." Beatriz, sentada do lado oposto, testemunhou tudo. Lágrimas rolaram por suas bochechas. Eram lágrimas de realização. O chamado de papai de Clara não era apenas uma palavra, era um reconhecimento. A aprovação mais pura da alma inocente de uma criança provava que o amor sincero de Gabriel havia sido sentido e retribuído por sua filha. Era também a afirmação de que sua pequena família, uma família reconstruída das ruínas, agora estava verdadeiramente completa. Gabriel abraçou Clara, levantou a cabeça para olhar Beatriz. Seus olhos também brilhavam com lágrimas. Ele sorriu para ela, um sorriso de felicidade indescritível. Beatriz sorriu de volta para ele através das lágrimas. Eles tinham uma família real. O chamado de papai de Clara se tornou o catalisador mais poderoso, quebrando a última barreira restante no coração de Beatriz Costa. O relacionamento entre ela e Gabriel se tornou mais próximo e natural do que nunca. Ele não saía mais toda noite. Havia se tornado o homem da família, compartilhando com ela todas as alegrias e tristezas, cuidando e criando Clara juntos. A vida de Beatriz agora estava cheia de risadas e calor, uma felicidade simples que ela pensara que nunca alcançaria. Uma noite, no aniversário de quando eles oficialmente começaram a ficar juntos, após Clara adormecer, eles sentaram na varanda ventosa, desfrutando de uma taça de vinho. Sob a luz amarela romântica, eles relembraram a jornada que haviam percorrido. Beatriz descansou a cabeça no ombro de Gabriel. Sua voz estava um pouco sonhadora. "Às vezes ainda não consigo acreditar em como as coisas mudaram. Lembro perfeitamente da sensação desesperada daquele dia, quando descobri o perfume estranho na jaqueta de Tiago. Se não fosse por aquela coincidência, talvez Clara e eu não estivéssemos tão em paz agora." Gabriel ficou em silêncio por um momento. Colocou a taça de vinho de lado, abraçou-a mais forte, olhou em seus olhos, sua voz profunda e com um toque de hesitação. Beatriz, na verdade, sua descoberta da verdade não foi inteiramente uma coincidência. Beatriz se surpreendeu, levantou a cabeça para olhar. "Lô, o que você quer dizer?" Gabriel respirou fundo como se preparasse para revelar um segredo guardado há muito tempo. Ele não queria enganá-la, nem sobre uma coisa pequena. Ele contou que desde os tempos da faculdade, ele sempre a seguira secretamente. Havia enterrado aquele sentimento porque sabia que ela já tinha alguém no coração. Após a formatura, perderam contato,
mas ele ainda recebia notícias sobre ela através de alguns amigos em comum. Uma vez, em uma recepção social para advogados e empresários, ele casualmente viu Tiago com uma jovem muito bonita e seus gestos eram incomumente íntimos. Seu instinto lhe disse que algo ruim estava acontecendo. Ele estava muito preocupado com Beatriz. Ele se perguntava o que deveria fazer. Não podia lhe contar diretamente sem provas. Seria muito abrupto e poderia colocar lá em uma situação difícil, mas se não fizesse nada, temia que ela se machucasse. Gabriel olhou para ela, seus olhos cheios de sinceridade. Então fiz algo que talvez fosse um pouco intrometido. Usei um e-mail falso para te enviar uma mensagem anônima muito curta com apenas uma linha. Preste atenção nas sopas da sua sogra. Beatriz ficou completamente atordoada. Ela se lembrava de ter recebido de fato um e-mail estranho por volta daquela época. Naquele tempo, pensara que era spam ou que alguém havia enviado por engano e deletara sem pensar muito. Mas aquele aviso vago havia plantado uma semente de dúvida em seu coração, tornando-a mais sensível aos sinais incomuns depois, desde a posição do banco até o cheiro do perfume. Descobriu-se que seu protetor não havia aparecido quando ela o procurou, mas estivera lá muito antes, silenciosa e anonimamente. Ela olhou para o homem ao seu lado, seu coração inundado por uma emoção indescritível. Era espanto, gratidão e, acima de tudo, um amor profundo. Ele não era o príncipe que aparecia no final da história para resgatar a princesa, mas o cavaleiro que havia guardado secretamente seu castelo mesmo antes da tempestade chegar. Beatriz não disse nada, apenas envolveu os braços ao redor do pescoço dele, escondendo o rosto em seu peito forte, e lágrimas caíram novamente. Obrigada, Gabriel. Obrigada por tudo. Após aquela noite, Gabriel confessou o segredo do e-mail anônimo. O amor que Beatriz Costa sentia por ele se tornou mais profundo e completo. Ela percebeu que seu destino parecia ter sido selado há muito tempo. Ele era seu benfeitor, seu protetor, enviado pelo céu para sua vida. Sua vida continuou em dias de felicidade simples. Ele era um parceiro perfeito, um pai maravilhoso. Ele a levava com Clara para o parque. Lia histórias para a filha toda noite. Compartilhava as pressões de seu trabalho e as pequenas alegrias da vida. Uma tarde de fim de outono, Gabriel lhe disse que queria levar lá a um lugar especial. Ele havia pedido a uma babá de confiança para cuidar de Clara por algumas horas. Beatriz ficou curiosa, mas concordou feliz. Ele dirigiu até a beira do rio. O sol se punha lentamente, tingindo todo o céu e o rio de um laranja romântico. As luzes dos arranha-céus do outro lado do rio começaram a acender, criando uma paisagem bela e magnífica. Eles caminharam de mãos dadas ao longo da margem do rio. A brisa fresca soprava gentilmente, trazendo o frescor da água. Quando pararam em um ponto com vista panorâmica, Gabriel de repente se virou para olhar. Lá, seus olhos profundos e cheios de afeto intenso. Ele pegou ambas as mãos dela, sua voz profunda e sincera. Beatriz, você sabe? Durante os anos mais sombrios da minha vida, quando pensei que havia perdido a mulher que mais amava, sua imagem me deu motivação para continuar. Eu disse a mim mesmo que tinha que ser forte, tinha que ser bem-sucedido para que um dia, se tivéssemos a chance de nos reencontrar, eu tivesse o direito de ficar ao seu lado e te proteger. O coração de Beatriz foi profundamente comovido por suas palavras. Ele continuou, e agora que você está realmente ao meu lado, me sinto o homem mais sortudo do mundo. Não quero te prometer coisas grandes, só quero te prometer uma coisa. Usarei o resto da minha vida para trazer paz e risadas para você e Clara. Construirei uma fortaleza sólida para que nenhuma tempestade possa jamais machucar vocês duas novamente. Com isso dito, diante do olhar atônito e emocionado de Beatriz, Gabriel lentamente se ajoelhou sobre um joelho, tirou uma caixa de veludo azul escuro do bolso, abriu-a e dentro havia um anel de diamante elegantemente e requintadamente projetado. O brilho dos diamantes se misturava com as luzes da cidade, criando uma beleza mesmerizante. Ele olhou para cima para ela, seus olhos cheios de amor e expectativa. Beatriz Costa, você aceita se casar comigo para que eu possa passar toda a minha vida cuidando de você e de nossa filha? Lágrimas de felicidade escorreram pelas bochechas de Beatriz. Ela não conseguia falar, apenas conseguia acenar repetidamente. Ela havia passado por um longo, escuro e frio inverno.
E agora esse homem havia trazido todo o calor da primavera para sua vida. Gabriel ficou radiante de alegria. Ele cuidadosamente colocou o anel no dedo anelar dela e se levantou para abraçá-la com força. Sob o pôr do sol brilhante, com toda a bela cidade como testemunha, eles compartilharam um beijo profundo, um beijo que testemunhava um amor que havia superado todos os desafios e encontrado um porto seguro. O casamento de Beatriz Costa e Gabriel Santos foi realizado pouco tempo depois. Não foi uma cerimônia extravagante, mas uma festa calorosa na praia. Apenas os amigos mais próximos compareceram. Beatriz não escolheu vestidos de grifes famosas. Ela mesma projetou seu imaculado vestido de noiva branco. O estilo era simples, mas extremamente elegante, irradiando a beleza madura, sofisticada e feliz de uma mulher que havia superado a tempestade. Não era apenas um vestido, era a história, a reencarnação de si mesma. Naquele grande dia, a personagem principal importante não era a noiva nem o noivo, mas um pequeno anjo chamado Clara. A menina em seu vestido rosa de princesa estava linda como uma flor, e foi ela quem trouxe as alianças para o pai e a mãe. Enquanto ela andava bamboleando pelo corredor coberto de pétalas de rosas, carregando a caixa das alianças em direção a eles, todos os convidados se comoveram até as lágrimas. Aquela imagem era mais bonita que qualquer voto. Era o testemunho mais vívido de uma família feliz, construída sobre amor sincero. De pé no altar, sob um arco de flores brancas românticas, Gabriel segurava a mão de Beatriz com força. Ele olhava para ela, seus olhos cheios de amor e apreciação. Os votos que falou não eram palavras poéticas, mas palavras simples que vinham do fundo do coração. Obrigada por vir até mim, trazendo luz e primavera com você. A partir de hoje, Beatriz Costa e Clara serão minhas duas responsabilidades mais doces e minhas duas posses mais preciosas. Beatriz sorriu através das lágrimas. Ela sabia que havia encontrado o homem certo, um homem que amaria sua filha como sua própria. A festa continuou em uma atmosfera alegre e calorosa. Não havia procedimentos complicados, apenas votos sinceros, risadas contagiosas e dança livre na areia. Quando a noite caiu, Beatriz ficou olhando para o vasto oceano. Gabriel veio por trás, gentilmente colocando um xale fino sobre seus ombros. Ele a abraçou, ouvindo juntos o som gentil das ondas. Beatriz se apoiou em seu peito forte, sentindo paz absoluta. Ela um dia havia ressentido o destino, havia sido submergida em dor e desespero. Mas agora, olhando para trás, sentia gratidão. Gratidão pelas tempestades que a haviam tornado mais forte e resiliente. Gratidão pelos tropeços que a haviam ajudado a perceber o valor da verdadeira felicidade. E gratidão por a vida não ter sido tão cruel, trazendo Gabriel e Clara para seu lado, compensando-a por tudo o que havia perdido. Ela olhou para o homem ao seu lado que a havia amado pacientemente e generosamente, e então olhou para a filha brincando com outras crianças. Seu coração se encheu de felicidade completa. A felicidade pode chegar tarde, mas uma vez que chega, é mais radiante que qualquer amanhecer.